Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica e no vídeo de hoje a gente vai falar como escolher de forma mais eficaz os fundos imobiliários que a gente vai colocar na nossa carteira, né? A gente sabe que os fundos imobiliários eles dão renda mensalmente, então é importante a gente encontrar investimentos ou fundos que sejam bem previsíveis, porque o que a gente quer quando investe em fundos imobiliários é renda, então a gente não quer que a nossa renda seja afetada de mês para mês. Então a gente vai ter alguma série de critérios que a gente pode utilizar para encontrar esses fundos imobiliários mais estáveis que vão poder dar renda por muito tempo, né? Minha primeira regra de bolso é sempre investir em fundos imobiliários multiativo. O que são esses fundos imobiliários? São aqueles que têm mais de um imóvel. Então, a maioria dos fundos imobiliários agora, os maiores fundos imobiliários, né? Eles investem em mais de um imóvel. Por que isso é importante? Porque caso aconteça alguma coisa com algum imóvel, a gente vai ter os outros imóveis para ainda continuar gerando renda. Isso aconteceu na crise do coronavírus. Os shopping centers, principalmente, foram os mais afetados, que eles fecharam totalmente e a receita parou de entrar, né? E fundos imobiliários que tinham apenas um shopping, eles zeraram os dividendos. Ao passo que outros fundos imobiliários com mais shoppings em diferentes estados do Brasil, eles conseguiram manter esses dividendos, porque embora alguns shoppings em algumas cidades estavam fechados, em outras cidades eles ainda não tinham fechado. Então, deu para equilibrar, né? E quando o lockdown chegou nessas cidades que fecharam por último, essas cidades que fecharam primeiro, elas já estavam abrindo. Então, a gente conseguiu manter um equilíbrio ali dentro dos fundos para continuar mantendo os dividendos. Embora eles tenham baixado, né, eles não pararam totalmente de serem distribuídos. Que no caso dos fundos monoativos de shopping, isso aconteceu. Muitos pararam de distribuir por 1, 2, 3 meses, até mais. E os cotistas que tinham esse fundo, eles acabaram perdendo, né? Acabaram perdendo essa renda durante esse período. Ter mais imóveis significa que, embora aquele imóvel específico esteja com a vacância naquele período, e vacância significa sem renda e gastos, né? Porque muitas vezes o fundo vai ter que arcar com condomínio, com despesas daquele imóvel vago, ainda vão ter outros imóveis para suprir essa demanda daquela vacância. Então, sempre busque por fundos multiativos. Essa é a minha regra número 1. E a minha regra número 2, para me ajudar mais ainda, né, para deixar mais claro o que eu tenho que buscar, é sempre investir nos maiores fundos. Ora, se a gente está investindo em fundos multiativos, quanto mais imóveis, melhor. Então, atualmente, os maiores fundos que a gente tem de tijolo, principalmente, eles têm mais imóveis. Então, sempre procurar fundos com mais imóveis, porque aí a gente tem bem mais diversificação, né? E a palavra para fundos imobiliários é diversificação. E a terceira regra é tentar investir em fundos que dão dividendos constantes. Por que eu falo isso? Tem alguns fundos que eles têm uma distribuição bem irregular. Isso acontece muito com fundos de papel, aqueles que investem em dívida atrelada ao setor imobiliário. A gente vai ver mais à frente que esses fundos eles podem ser um pouco perigosos e eu tento também evitar esses fundos de papel. Mas fundos que têm dividendo regular eles tendem a ser mais maduros, né? As operações, os contratos eles são mais firmes, isso dá aquela constância. Isso é bom, mas é quase impossível você encontrar um fundo que seja sempre constante, sempre o mesmo dividendo todo mês. Porém, quanto mais constância, né, embora tenham alguns altos e baixos, porque isso acontece, né? Às vezes o inquilino não paga o aluguel naquele período, ou ele paga todo o aluguel do ano, ou acontece alguma crise, ou há uma vacância. Então sempre tem uma e outra coisa acontecendo, mas quanto mais constante a gente vê esses dividendos, e a gente pode olhar isso nos sites de análise, como eu coloco aí na tela, esse caso aí do Funds Explorer, por exemplo, a gente pode ver isso claramente nos gráficos que esses sites eles mostram pra gente. Então, essa segurança que eu quero para mim no investimento de renda, né? Quando a gente está falando de renda, a gente quer uma renda mais constante. A gente pode observar isso antes mesmo de entrar no fundo, através do histórico de dividendos deles. E por fim, a minha quarta regra é investir sempre em fundos de tijolo, né? Somente os maiores setores desse fundo, como shopping centers, lajes corporativas e galpões logísticos. Como eu falo nesse vídeo aqui sobre como viver de renda, né? Por que eu não gosto de fundos de papel, né? Fundos de papel investem em títulos de dívida, que é nada menos que a renda fixa. Então a gente empresta o nosso dinheiro e recebe os juros de volta. Porém, o patrimônio desses fundos ele tende a não seguir a inflação. O que é a inflação, né? A gente pode ver a inflação também
com uma desvalorização do nosso dinheiro, do nosso poder de compras. Quando a gente investe em imóvel, o imóvel em si, ele tende a se valorizar com o tempo. Então ele aprecia com o tempo, em vez de se depreciar. A grosso modo, né, que existe sim uma pequena depreciação, se a gente for dar uma olhada em partes específicas do imóvel, né? De vez ou outra, o fundo ele tem que dar um retrofit para fazer com que o imóvel continue relevante para aquele lugar, né, que ele está situado. Mas, grosso modo, os imóveis, eles tendem a seguir a inflação. Então, quando a gente investe diretamente em imóvel, a gente está mais protegido dessa inflação. Nosso patrimônio, ele também vai crescer. Então, eu prefiro simplificar minha vida e investir diretamente em fundos de tijolo. É isso, essas foram as minhas 4 dicas para escolher fundos imobiliários que consigam dar dividendos, né, de forma perene para o resto da nossa vida. Se você tem alguma dúvida, não esqueça de comentar aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo foi interessante para você, não esqueça de curtir e assinar o canal. E até logo!